Ei, doutor Boa Gustavo, noite, tudo tudo bem? bem? Joia, boa noite. Boa noite. Eu queria que você brevemente se apresentasse para o pessoal, né, do Aham, Maternidade Digital, para depois a tô gente só, prosseguir. tô só ajeitando aqui, Joyce. Então, Joyce, Tá? primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar dessa conversa, né? A gente vai tentar seguir de uma forma um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo trazendo muita informação, muitos conhecimentos que são muito importantes. Eu estava vendo né, você fazendo as chamadinhas, né, no início, no Stories, né, são perguntas que às vezes não tem tempo de fazer no consultório, né? Então seria na É, verdade ali, né? São dúvidas que ficam, né? Então muito obrigado pelo convite, né? É um prazer poder participar dessa live. Como igualmente. você disse, né, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em medicina de família e comunidade, também em geriatria. Hoje em dia eu atuo mais na geriatria, né, e com adultos e idosos, né, mas Uhum. na minha experiência, né, de atuação na atenção básica, no SUS, né, com atendimento desde os bebês, crianças, adolescentes, gestantes, né, além dos adultos e idosos, eu sempre trabalhei Uhum. também com a questão da vacinação, né? Então a orientação em relação à vacinação, inicialmente no SUS, né? E agora já na rede privada. Então, atuo na geriatria, porém também lá na Clínica Áudio fico também como consultor em relação a dúvidas comuns do dia a dia em relação à vacinação. A gente Que tem um são várias, calendário né? que nos orienta, né? Porém, volta e meia a gente tem algumas dúvidas, né? Uhum. Então, não atendo mais crianças, né, adolescentes, gestantes, porém na parte de vacinação sim. Então vai ser Uhum. um prazer, né? São muitas dúvidas, né? Você já É, deve ter selecionado a gente algumas fez uma perguntas. enquete, né? Eu fiz uma enquete aqui com o pessoal e surgiram várias dúvidas. E a gente vai Uhum, tentar, se a gente não conseguir fazer em uma hora, ou às vezes a gente sim. continua outra live, ou então Uhum, faz essas perguntas e responde no feed, de algum jeito assim. Mas sim, depois a sim. gente conversa sobre isso. Vamos lá. Tá bom? A primeira pergunta, né, que eu acho que é muito importante, é qual a importância das vacinas, né, pra gente, Aham, no caso, aham. para as crianças, para todo mundo. É uma pergunta, assim, ao mesmo tempo simples, porém complexa. Uhum, Vacina, na verdade, a gente está falando sobre o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, né? Que por si só, né, ele consegue combater, né, diversos agentes patológicos, vírus, bactérias, fungos, né, que a gente tem acesso e contato constantemente, mas as vacinas elas atuam como se fosse um escudo de imunidade, uma proteção a mais, né? O nenenzinho, quando uhum, nasce, ele não tem anticorpos formados, né? Então ele tem o sistema imune dele, mas na verdade é como se não tivesse escudo, tem só ali, só como se fosse um soldado que tivesse só uma espada, mas não tem um escudo. Então ele consegue combater uhum, vírus, bactérias e fungos, mas não tem um escudo. Então a importância, a gente está na semana do aleitamento, né? A importância do aleitamento, por quê? Porque a muito mãe importante. oferece, junto do leite materno, anticorpos prontos, né, dela para o bebê, né? Então o bebê ainda não tem um sistema imunológico, sistema de defesa pronto, então a mãe oferece isso. Mas a gente começa então a fazer as vacinas, por quê? Em vez da criança ter o contato com um vírus, uma bactéria, um fungo que possa desenvolver uma doença, a vacina, na verdade, é uma forma controlada de expor principalmente vírus e bactérias ao neném, lógico, também aos, né, adultos, idosos. Mas falando um pouco mais da criança, é uma forma controlada da gente expor um pequeno fragmento daquele vírus, daquela Uhum, bactéria, para que o nosso organismo, o organismo da criança, reconheça aquilo como algo estranho e produza anticorpos, né? Que vai, uhum, eventualmente, se tiver contato com a doença, né, com o vírus ou com a bactéria, vai combater aquilo ativamente para que a criança não desenvolva uma doença, né? Então, a vacina, eu, de uma forma resumida, eu falaria isso. É um escudo a mais, né? Que pode ser quase 100% efetivo, mas nem sempre, né? Então é uma garantia, é um cuidado a mais, é uma segurança a mais que a gente oferece para as crianças para que elas consigam ter um sistema imunológico que consiga combater
essas doenças, que muitas delas podem, né, ser graves e eventualmente até fatais. Então, a gente poderia dizer que o aleitamento é também a primeira vacina, né? É o que muitos médicos falam. É uma vacina passiva, né, que a gente fala, porque assim, a criança, né, ao receber o leite materno, esse anticorpo que já vem pronto, vai para a corrente sanguínea da criança, e esse anticorpo que a mãe produziu, que pode combater os vírus e as bactérias. Então, não é a criança que está produzindo os próprios, né? Mas é uma forma de escudo imunológico também, assim como as vacinas, né? Então, o aleitamento, aproveitando aí a campanha, né, que a gente está atualmente sobre aleitamento, é mais do que importante, mais do que necessário. A segunda pergunta, eu estou lendo aqui porque são muitas perguntas, não tem como gravar todas, né? Como as vacinas agem no nosso organismo, né? E como elas ajudam o nosso sistema imunológico. Eu acabei respondendo um pouquinho isso na primeira, né? Mas deixa eu só frisar um detalhe, né? As vacinas, então, assim, a gente oferece, quando a gente aplica uma vacina numa criança, um pedacinho do vírus ou o vírus inteiro, né? E de uma forma controlada. Então, as nossas células de defesa, nossas células brancas, né, do sistema imunológico, elas reconhecem, é como se fosse assim, deixa eu tentar ilustrar. Caiu no sangue um pedacinho ali de um corpo estranho, de um vírus, de uma bactéria, o nosso sistema de defesa captura aquilo, olha, analisa, percebe que aquilo é uma coisa estranha, que é ruim, que pode causar doença. Elimina aquilo prontamente. Mas cria anticorpos, que seriam, na verdade, uma munição para uma eventual invasão daquele mesmo vírus ou bactéria, né? Então, é como se fosse assim, uma munição específica para matar aquele vírus. Então, a vacina é uma forma da gente apresentar a doença para o organismo sem causar a doença, né? E aí, se lá na frente tiver contato com alguém doente, o nosso organismo já sabe, opa, essa doença que eu já conheço, deixa eu liberar os anticorpos. Exatamente. Então, a gente ajuda o nosso sistema de defesa porque a gente apresenta o vírus ou a bactéria antes de realmente ter um contato com uma pessoa doente, né? Então, volta a falar daquela ideia de um escudo. E é um escudo invisível, e a gente tem que entender realmente, discutir o assunto, porque quem recebe a vacina, ou se os pais fazem a vacina na criança, a gente não consegue ver o benefício ali, né, ao vivo, né? Todo mundo acha que ninguém chegar e falar assim, nossa, pra quê, né? Nós vamos chegar lá nisso, a gente deve ter a oportunidade de comentar sobre essa questão de custo-benefício, né? Mas não é igual uma pessoa que está doente, toma um remédio, aí você vê a melhora, a pessoa se cura da doença. Vacina não é isso, vacina você faz antes de adoecer. E aí a gente não sabe se depois, né, a pessoa fica sem saber se ela iria adoecer ou não, né? Então é uma proteção invisível, mas é uma proteção muito efetiva e muito válida. Muito importante. No caso aqui, outra pergunta muito importante, né? Como podemos saber se as vacinas são seguras? Muitas vezes, eu acho que todo mundo já ouviu, né, falar sobre isso. Você toma a vacina da gripe, você fica gripada, a pessoa fica com medo de adquirir aquela doença, aquela coisa toda. E assim, né? o que eu costumo falar também, que hoje em dia, na era da informação, né, a gente tem acesso a todo tipo de informação boa, informação ruim, né? E parece que a informação ruim ela se dissipa de uma forma mais rápida, né? Então é o seguinte, as vacinas, elas são elaboradas, né? Assim, às custas de muita pesquisa, né? E após pesquisas muito intensas, e a gente vai expandindo isso para grupos populacionais cada vez maiores, você vai adquirindo uma certeza cada vez maior de que uma vacina que está sendo desenvolvida é altamente segura. No Brasil, existem órgãos que são validadores de vacinas, né, que falam que essa vacina realmente ela é efetiva e segura, que são, primeiro, as questões, são as instituições, né, científicas, né, não governamentais e sem fins lucrativos, por exemplo, as sociedades de especialidades médicas, né? Temos a Sociedade Brasileira de Imunizações,
que estuda toda essa questão das vacinas, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Clínica Médica, de Geriatria. Então, elas validam os calendários vacinais e são totalmente isentas de fins lucrativos, né? Elas não têm benefício nenhum em falar que uma vacina é segura ou não. Além também da Anvisa, né? Que seria uma instituição governamental que também está preocupada com a saúde pública, né? Então, se tem vacinas que são fabricadas por laboratórios particulares, privados, lógico que eles precisam vender porque eles investiram na época da pesquisa, né? Mas, por outro lado, você tem órgãos que são validadores que não têm fins lucrativos nenhum. Então, eu falo isso para tirar esse mito de achar que as vacinas estão no mercado de propósito, que é para ter lucro para empresas, grupos específicos, né? Com relação à vacina da gripe, você citou bem aí, né? Vacina da gripe, ela é uma vacina que é feita com fragmento do vírus influenza, que é o vírus da gripe, a gripe comum, né? Então, esse pequeno fragmento, imagina que a gente pegou o vírus, a gente quebrou o vírus, pegamos um pedacinho dele, oferecemos esse pedacinho para o nosso sistema de defesa, a gente colocou e inoculou ele no sangue. O que acontece? O nosso organismo reconhece esse pedacinho do vírus, produz anticorpo contra esse pedacinho, e quando a gente tiver contato com alguém gripado, a gente vai reconhecer aquele pedacinho e vai jogar anticorpos no sangue para combater o vírus rapidamente. Esse pedacinho do vírus que está na vacina não tem como causar a doença gripe. Por quê? É um pedacinho só do vírus, ele não consegue se multiplicar. Aquilo ali, não vou nem falar que é um vírus morto, é um pedacinho do vírus, né? Agora, o pessoal sempre fala, eu tomei a vacina da gripe e gripei, né? O que acontece? Não é? Eu não duvido que isso possa acontecer, não, mas na verdade não foi por causa da vacina. A gente tem que lembrar que a vacina ela tem um tempo para poder fazer efeito, para agir, né? Como se fala no popular, né? Então vamos colocar aqui, vamos supor uma média de 10 dias. A pessoa tomou uma vacina, daí 10 dias ela tem um nível de anticorpos no sangue suficientes para combater um vírus, né? Se a pessoa tomou a vacina e no mesmo dia ou no dia seguinte teve contato com o vírus de alguém gripado, a vacina que a pessoa tomou não foi suficiente ainda para combater aquele vírus que ela pegou logo em seguida. Então a pessoa gripa porque pegou o vírus logo após a vacina. Ou então a pessoa pega o vírus e a gente sabe que demora uns dias para a doença se manifestar. O vírus, no caso da gripe, ele tem que se multiplicar no sangue e aí ele vai se manifestar após alguns dias. A pessoa pegou um vírus, estava lá, vamos supor, contato, a esposa pegou o vírus do marido, que estava gripado, né? Aí logo em seguida ela pega e toma vacina. Essa vacina consegue combater esse vírus que ela acabou de pegar? Não, porque precisa de alguns dias para poder combater. Fora que algumas pessoas confundem gripe com resfriado, que é outro tipo de vírus, causa sintomas semelhantes, mas normalmente é só de via aérea superior, se tiver febre é febre mais baixa, né? Não costuma deixar a pessoa de cama e com falta de ar igual a gripe. E às vezes até quadros alérgicos, rinite alérgica e tal, às vezes a pessoa tem uma crise de rinite alérgica logo depois de tomar a vacina e associa com a vacina. A gente está falando de uma vacina que ela é amplamente distribuída, né? Então tem mais de 100 milhões de pessoas no Brasil tomando a vacina da gripe na época de campanha, né? Então, claro que essas situações que eu exemplifiquei, elas podem ocorrer, mas em nenhuma delas a gripe pode ser causada pela vacina. Isso é absolutamente impossível, né? Então, e aí só um outro exemplo também de como a vacina é segura, né? Na verdade, exemplo não, um fato, né, que estava sendo questionado há algum tempo, falando que algumas vacinas causam autismo, né? Você já deve ter ouvido falar e tal, né? E quando ocorreu isso, quando divulgaram isso, foi um auê, foi um pânico, né? E, na verdade, foi um estudo que ele estava cheio de questões discutíveis, né? Um estudo que foi mal conduzido, né? E, na verdade, chegou a uma conclusão precipitada que depois viu-se que não era nada daquilo. Porém, igual eu falei no início, né? Na era da informação, as notícias ruins se dissipam de uma forma muito maior do que as notícias boas, verídicas, né? Então, absolutamente não causa autismo, não causa nada além
das reações comuns que a gente está acostumado. E quando tem alguma contraindicação, alguma questão específica, o médico vai orientar. Mas as vacinas são muito seguras e o custo-benefício, o risco-benefício pesa demais para o benefício. Vacina não tem dúvida de que é um benefício e de que é uma grande conquista da ciência e da humanidade. Eu acho que é um investimento na saúde também. Eu Sem vejo dessa dúvida. forma. Uhum, Então vamos prosseguir aqui, né? Quais são as uhum. vacinas obrigatórias para crianças? No caso aqui, calendário do SUS e calendário particular, né? Qual a diferença dessas vacinas, no caso da rede privada, né? Da rede pública. Sim. Aqui cabe uma breve introdução, uma breve, na verdade, comentário, de que o calendário vacinal do SUS, da Rede Pública de Saúde do Brasil, ele é muito amplo, sabe? E se a gente for comparar com outros países, ele é um dos mais completos, né? Mas da Não é mesma mesmo? forma como o Brasil ele investe muito, né? Assim, lógico que o Brasil tem muito a melhorar em muitas coisas, mas em termos de leque de vacinas, de oferta de vacinas, o calendário do Brasil é muito bom, né? A questão tem todas as vacinas disponíveis? Não, porque igual eu faço paralelo com a questão de medicamentos, né? Quando a gente vai lá, se a pessoa for ao médico no SUS, né? Seja no posto de saúde, né? Na atenção básica, na UPA, no hospital, o médico prescreve um medicamento. Necessariamente vai ter na farmácia básica? Não, nem sempre, né? O SUS, o gestor, o Ministério de Saúde, ele vai correndo atrás, vai atualizando o arsenal de medicamentos, né, à medida em que vai tendo recursos, de que esses medicamentos vão sendo aprovados pela Anvisa e tudo mais. Com vacina não é diferente, né? As vacinas que são mais antigas, elas estão todas no calendário vacinal. As vacinas mais novas e mais caras, o SUS não tem condição de arcar com todas, né? Mas a gente pode comentar mais para frente, tem a meningocócica ACWY, que até pouco tempo atrás era só da rede privada, agora está começando a entrar na rede pública, e assim vai Eu vi lá, na última vez acontecendo. que eu fui vacinar a Cecília, eu vi que tinha mesmo. Eu até falei Mas isso. por enquanto começou com adolescente, né? Então continua a Uhum. necessidade de fazer pela rede privada se for vacinar as crianças, né? Mas de uma forma geral, então, a gente tem assim as vacinas da rede. A gente poderia falar em dois calendários vacinais, né? O calendário do SUS e o calendário da rede privada. O calendário do SUS, ele visa proteção de saúde pública. Então, eu estou pensando na população como um todo. O calendário da rede privada visa a proteção do indivíduo, tá? Então, se você, como mãe, quer a proteção da sua filha, né? E se você tiver recurso para isso, você vai seguir o calendário da rede privada, né? Ele complementa o calendário da rede pública, tá? O gestor de saúde ele tem que pensar nas doenças que têm potencial de surto, de epidemia, de pandemia. Por exemplo, quando surge a vacina de coronavírus, com certeza ela vai estar incluída na rede pública, pelo potencial de pandemia. Potencial não, né? Pelo efeito que a gente está vivenciando, né? E pelo potencial também às vezes, nem é uma doença que se espalha tanto, porém quem pega tem uma chance de ficar muito doente, ficar com sequela ou de morrer, né? A gente está falando de uma letalidade alta. Então, essas doenças, o gestor, né, o Ministério da Saúde, os gestores estaduais e municipais, eles escolhem essas para poder colocar as vacinas respectivas no calendário. As que são menos comuns, as doenças menos comuns, ou com potencial de gravidade menor, e aí nem sempre elas estão no calendário do SUS, né? No calendário, de uma forma geral, do SUS tem a BCG, né, que é feita ao nascer, a hepatite B, né, que ela também, e todas as que tem no SUS tem na rede privada, né? Tem a vacina do SUS, que é a pentavalente, né, que ela é feita junto com a vacina de poliomielite, que é a vacina da paralisia infantil, né? Então, pentavalente. Penta é de 5, né? Então, 5 doenças mais a polio. Na rede privada, a gente tem a hexavalente, né? As duas têm o mesmo grau de proteção. As duas vão proteger contra as doenças da mesma forma. Porém, a vacina hexavalente da rede privada, ela é hexavalente acelular. O que é isso? Significa que
um dos componentes, né, de micro-organismo patológico da doença não é a molécula, a célula inteira, é só um pedacinho. A do SUS é celular, significa que tem mais antígenos, tem mais pedacinhos ali na vacina, então acaba que o sistema imunológico da criança reage mais, né? Então pode dar mais febre, Essa diferença, né? no caso, é a da mais reação, a do SUS e a Isso, isso. rede privada. Nesse caso, a gente, se for optar pela hexavalente, é muito mais pelo conforto, né? E tentar não dar tanta reação, do que em termos de proteção, porque a proteção das duas é muito semelhante, né? A mãe e o pai que seguem o calendário vacinal nesse momento com a do SUS vai estar garantindo a mesma proteção contra as doenças da rede privada, tá? Então vale a questão mais do conforto e diminuir a chance de efeito colateral, né? Questão semelhante à rotavírus, né? Rotavírus, que é do SUS, é uma vacina monovalente. O que significa isso? Mono é de um, né? Então é um tipo do vírus rotavírus, que causa gastroenterite, diarreia em crianças, né? A da rede privada, ela é pentavalente, mais uma vez, penta 5, né? Então são 5 tipos, a gente fala cepas, desse vírus. Significa que a particular é 5 vezes melhor do que a do SUS? Não, não. As outras 4 cepas, os outros 4 tipos desse rotavírus, né? Eles são menos comuns, né? Então, na verdade, é uma complementação. A cepa mais importante, mais prevalente, a que causa mais rotavirose nas crianças, é a que está na vacina do SUS. A vacina particular tem essa mesma cepa, esse mesmo tipo, mais 4, tá? Nesse caso, a gente tem um pequeno aumento do nosso escudo, né? O escudo contra os rotavírus, né? Então, nesse caso, se os pais estiverem pensando em proteção individual, quiserem investir na rotavírus, é uma vacina válida, né? A do SUS são 2 Proteção a doses, mais, com certeza. não é? E a da rotavírus particular, 3 doses, né? Mesma coisa a gente observa com a pneumocócica, né? Que é o pneumococo, que é um tipo de bactéria, né? Pneumococo a gente pensa em pneumonia, né? Aí fala assim, é para proteger de pneumonia. Também, mas a gente tem outras doenças que potencialmente podem ser até mais graves, como meningite, causada por pneumococo, tá? Então não é só pneumonia, não. A do SUS, ela é uma vacina 10 valente. O que é isso? Tem 10 tipos de pneumococo. Quando a gente fala pneumococo, é um nome genérico, mas tem vários subtipos, né? Então, a do SUS tem 10. Um tempo atrás tinha 7, aí o SUS ampliou para 10. E a rede privada já tem 13. Então, assim, a rede privada sempre vai na frente e o SUS, aos poucos, vai incorporando, né? Então, a rede pública, 10. A rede particular, pneumocócica, 13. Neste caso, apesar de serem só 3 cepas a mais, mas são cepas que os estudos mostram que são tipos de bactéria, pneumococo, que podem ser responsáveis por doenças mais graves, né? Então, esse investimento da 10 para 13, ele é muito valioso, né? Então, assim, uma colega pediatra, a doutora Beatriz, que trabalha com a gente também, minha colega de faculdade, comentou recentemente numa live em que eu participei, né, com ela, falando da importância da pneumocócica 13 se os pais tiverem oportunidade de fazer esse investimento, né? Então, eu concordo com ela. Se de repente não tiver dinheiro para investir na rotavírus penta e na pneumocócica 13, né, de repente a pneumocócica 13 seja mais interessante esse investimento, né? O valor que os pais vão investir nas vacinas, tá? Agora vem as meningocócicas, né? A gente começou a falar aqui, a gente citou, né? O SUS tem a vacina meningo-C, né? Que tem o meningococo do tipo C. Os meningococos, né, eles têm o tipo A, o tipo B, o tipo C, o tipo W, o tipo Y, esses que estão contidos em várias vacinas, né? O SUS, ele usa o C, que é o mais comum, né, no Brasil. É o mais prevalente, é o que, né, quando você tem um quadro de doença meningocócica, de meningite, a maior parte das crianças
elas tiveram contato com o grupo C. Então, por isso que a vacina é a meningo C, né? Na rede privada, a gente tem a C, porém ela está conjugada com outros 3 tipos, o A, o W e o Y. É a famosa vacina ACWY, né? Que ela então deve substituir, se você for seguir o calendário privado, né? Você vai substituir, não faz a C e começa já direto com a ACWY, tá? E além disso ainda tem a B. A B ela é a parte, ela não está incluída nessa ACWY, como o próprio nome já revela, né? Então é uma vacina que só tem na rede privada. Imagino eu que daqui a alguns anos, né, ela vá ser incorporada também. A CWY ela já começou, parece-me, né? Eu não tô atuando no SUS atualmente, mas parece-me que ela está entrando no calendário, porém não nos nenéns, nos bebês, para os adolescentes. De 11 a 12 anos, se eu não me engano. Já é um bom começo, né? Mas Não, assim, com em termos certeza. de saúde pública... Com certeza eu ia querer vacinar ele, que é muito importante, né? É uma proteção a mais. Aí vamos pensar naquela historinha. Em termos de saúde pública, beleza, bacana, já está incluindo, pelo menos nos adolescentes. Mas se você for pensar no seu bebê, né, você vai esperar até a adolescência para garantir a proteção contra os tipos A, W, Y e AB também, né? Então, se você está pensando em proteção individual, aí você faz o calendário particular, que por enquanto o SUS não tem a CWY para os bebês, né? Essa parte é mais cansativa um pouquinho, mas vamos avançar aqui, depois a gente volta para as perguntas, só para a gente esgotar aqui a lista de perguntas, né? Vacina da gripe, tem a tri e a tetra, trivalente e tetravalente, são tipos de vírus influenza, que é o vírus da gripe, tá? A do SUS é a tri, a privada é a tetra, né? Então, assim, eu acho que a tri está de ótimo tamanho, tá? A gripe suína, que é o H1N1, né? Ela tá com esse tipo de vírus da gripe está contido tanto na tri quanto na tetra, tá? E esse único tipo a mais que tem na tetra é um tipo menos comum. Então, eu acho que se você puder fazer, né? E aí, assim, o SUS oferece para muitas pessoas, mas algumas pessoas ainda não estão contempladas, né? Então, quem puder tomar, se não puder tomar no SUS, toma particular. E a TRI já garante uma proteção muito boa. Quem quiser uma proteção um pouquinho a mais, faz a tetra, mas a TRI já está excelente. Lembrando que nas crianças, os bebezinhos, né, a primeira vacinação são 2 doses, aí depois segue o calendário igual dos adultos, uma vez por ano, né? Se fez uma, pode ficar mudando, um ano faz uma, outro ano faz outra, sem dúvida, né? Não tem problema não. Então, anualmente, a gente vai fazendo, e é uma vacina que, a princípio, a gente vai fazer enquanto estiver vivo, porque o vírus da gripe ele vai mudando. Então, a vacina que a gente toma num ano são os vírus que circularam no ano anterior. Então, a gente sempre vai mudando a vacina conforme a mudança do vírus, tá? Vacina de poliomielite oral, né, que é o Zé Gotinha, tá? Se a pessoa tiver inserida totalmente no calendário vacinal do SUS, quando tiver a campanha, vai fazer a vacina do Zé Gotinha, né? Se a pessoa estiver seguindo o calendário particular, aí não vai precisar, porque tem a poliomielite, que é inativada, porque o Zé Gotinha, o vírus ele é atenuado. Então, em tese, poderia dar mais reação. Mas é uma vacina muito segura, a gente já conhece ela há tanto tempo, né? Mas se